Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nosso quarto dia de aula de homilética 1 e 2. Como é costume, já oramos, pedindo a bênção de Deus por mais essa aula. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. A paz, Graça e boa paz, noite. boa noite a todos. Graça e paz, boa noite. Graça e paz. É com muita alegria que estamos aqui trabalhando sobre esse tema tão importante que é a arte de pregar. E estamos trabalhando em cima dos nossos livros textos e hoje vamos dar sequência a esse material. Eu não tenho dúvida que vai ser um momento muito abençoado. Quero lembrar aos meus irmãos que as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam estar utilizando esse material depois. Gravamos também para que futuros alunos que queiram fazer essa matéria e o nosso curso em EAD possa estar utilizando esse material, porque fará parte do currículo, gravado também para que muitos irmãos, ao assistirem a essas aulas, possam ser edificados e edificarem suas igrejas, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Eu quero hoje ler um texto com vocês, que é Provérbios 24:10. Provérbios 24:10. Esse texto, eu separei ele de propósito, porque ele dá uma ideia muito interessante. Provérbios 24:10. E eu vou até compartilhar aqui com vocês, porque hoje nós estaremos falando aqui sobre vários assuntos, principalmente o corpo do sermão, que é a introdução, que é o desenvolvimento e a conclusão. Claro que falaremos sobre outras coisas. Estarei utilizando o capítulo 15 do nosso livro-texto do Brodus, John A. Brodus, e também o capítulo de número 8 do Jerry Kay. Falarei também e usarei o livro do Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores. Farei uma citação sobre o capítulo 15, um parágrafo muito importante. Mas eu peguei de propósito esse texto aqui, porque esse texto de Provérbios 24:10, ele fala algo muito interessante, eu quero destacar aqui com vocês, porque pregar, falar da palavra de Deus para outra pessoa, para alguém, se nós não estivermos convictos de que Deus estará nos usando, a gente já começa de forma, eu diria, aquém daquilo que Deus espera de nós. Certa ocasião, Spurgeon estava entrevistando um candidato para o ministério, e enquanto Spurgeon entrevistava ele, esse candidato falava para Spurgeon que, ao pregar, ele não ganhava vidas, ele não ganhava almas. E então Spurgeon fez uma pergunta para ele e perguntou mais ou menos assim: mas, irmão, de todo o coração, me responda isso. Quando você prega, você acredita que as almas, de verdade, chegarão a Cristo? Ou você tem dúvidas disso? E ali aquele pregador iniciante disse: ó, pastor, de verdade, lá no fundo da minha alma, eu tenho dúvida. Tenho dúvida que as pessoas chegarão a Cristo. Aí Spurgeon, então, concluiu falando: pois é, filho, o problema maior está aqui, ou seja, está dentro de você. Porque se você já fala duvidando, quem é que vai acreditar se nem você mesmo acredita no que você está pregando? Como que alguém vai acreditar se você fala com dúvida, com temores, com insegurança? Que Spurgeon estava ensinando aquele candidato, aquele jovem pastor e pregador? Acredite de todo o seu coração que Deus alcançará vidas por meio da pregação do evangelho, não é por meio de você, é do evangelho que você levará, mas leve com ousadia, não olhe para você. Nós não sabemos, né, o que poderia ter acontecido com aquele jovem pregador, para ele agir assim. Talvez insegurança, talvez baixa autoestima, talvez modéstia, ou falsa modéstia, não sei, não sabemos.
Uma coisa eu sei, Deus espera de nós que falemos e falemos com ousadia, com confiança, não interpretando, não sendo um dramaturgista, um ator ali no altar, onde Deus nos colocar para pregar, mas que a gente fale com muita convicção de que realmente Deus vai alcançar alguém, Deus vai usar aquela mensagem para libertar vidas. Então, eu separei esse texto e quero deixar, como sempre faço, uma breve introdução, porque hoje a gente vai estar falando muito sobre o suprassumo do sermão e o entendimento dele, que é um começo, meio e fim. E quando nós não, de fato, não temos uma convicção profunda, quando nós não temos, eu diria, o domínio sobre o que iremos falar, ou como falar, a gente já chega vacilante, já chegamos, eu diria, sem convicção, sem fé. E como vamos esperar que Deus faça algo, tá bom? E esse texto, ele é lindo porque ele nos dá uma síntese maravilhosa, e eu queria ler com vocês. O irmão ou a irmã que quiser, pode ler aqui para nós, nessa versão que eu compartilhei, né? Provérbios 24:10. Posso ler? Por favor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Olha que versículo maravilhoso. Na NVI diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Alguém tem mais alguma outra versão diferente dessas duas? Da revista e corrigida, ou fiel, né? Ou da NVI? Alguém tem outra versão? Pastor, na nova tradução, linguagem de hoje, tá? Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Olha, interessante, né? Pode ler também, Elisângela. Queria comentar alguma coisa? Elisângela. Na minha King James também está diferente. Por favor, então. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. Joia. Todas essas versões nos enriqueceram agora. Como ensinava para mim o professor Maurício, meu professor de seminário, meu amigo, ele dizia, certa ocasião, eu perguntava para ele, logo no início do seminário, porque foi ele quem me conduziu ao seminário, eu falava para ele: Maurício, qual é a melhor versão? Ele dizia para mim: Rai, todas as versões se completam. Nós acabamos de fazer essa pequena lição de casa agora. Ou seja, todas essas versões e traduções deram uma ideia muito próxima e com palavras diferentes que nos enriqueceram essa ideia. Em outras palavras, o que o texto está dizendo? Que no dia da dificuldade, que no dia da angústia, que no dia da provação, se olhar para a provação e falar assim: são gigantes, solta a espada, sai correndo, não vai para o campo de batalha. Lembra de Gideão e os 300 homens? Que Deus separa? Quem é que está com medo? Quem é que está com dúvida? Pode ir para casa. Essa batalha é para quem tem certeza de que Deus irá agir. Meus irmãos, a arte de pregar é a certeza de que Deus irá nos usar. Amém? Deus irá nos usar. Guardem isso mais uma vez. Nós não somos o Evangelho. Pregamos o Evangelho. Nós não somos a mensagem. Proclamamos a mensagem de Deus. E que mensagem é essa? Que Evangelho é esse? É o poder de Deus, como está em Romanos 1,16, para salvar todo aquele que nele crê. Ou seja, esse Evangelho é o dinamai, é o poder de Deus. Nós não somos o poder. Nós levamos o dinamite, nós lançamos o dinamite. Quem irá fazer uma explosão de bênçãos é Deus na vida do ouvinte. Amém? Então, meus irmãos, creiam nisso, mas olha, não pegue, né, a granada do Evangelho, solta
e abra na mão, vai, será que eu consigo jogar? Explodiu. É que nem nos desenhos animados, né? Acende lá o pavio do dinamite, e aí, será que eu jogo? Meu irmão, respira, tá com medo, eu sei, né? Deve ser uma coisa horrorosa, saber que na sua mão você segura um dinamite, né? Vai acender o pavio e vai jogar. Mas é assim, a gente tem que ter essa convicção. Por quê? Senão a nossa força será pequena. Agora, que força é essa? É a força do Senhor sobre nós. Hoje a gente vai estar falando algo, né? E eu até quero começar esse momento, eu quero agora fazer uma liçãozinha de casa com vocês, porque hoje a gente vai falar sobre a introdução. E na introdução, alguém já disse, eu não me recordo qual foi o professor, o autor, eu peço até desculpa aos irmãos, eu tentei achar, não consegui. Mas tem um grande professor de homilética, um grande pregador, que dizia que a introdução de uma mensagem é como se nós nos tornássemos em águias, só que com garras de ferro, garras de aço. Uma águia, quando ela vê a sua caça, ela se lança com toda a velocidade e ela dá o bote e segura ali com toda a força a sua presa. É assim? A introdução de uma mensagem, e não somente a introdução, mas a mensagem de uma forma geral, o que ela é? A mensagem, ela é, eu diria, essa garra de aço. Mas eu quero que você use essa ilustração agora na introdução. Quando a gente introduz uma mensagem, quando a gente vai falar a um grupo de pessoas, seja uma pessoa, um lar, 10 pessoas ou a muitas pessoas, lembrem dessa figura de linguagem, que a introdução, o início, é como uma águia com garras de aço, garras de ferro, que cata sua presa. No nosso caso, claro que metaforicamente falando, quem são as nossas presas? São os nossos ouvintes. São as almas perdidas. Eu não quero falar para alguém e a pessoa está olhando lá para a árvore, para a estrela, né? Tá pensando na morte da bezerra. Eu quero que os olhos, a mente, as atenções estejam cativas a nós. Para quê? Para a gente poder ter uma mensagem clara. Então, a introdução de uma mensagem é como se nós nos tornássemos águias e capturássemos as presas. E quanto mais excelente eu me torno na arte de iniciar, mais a atenção de todos eu tenho sobre mim. E eu tendo a atenção no começo, é bem provável que eu terei no meio e no fim. Se no começo eu já me perco, se no começo eu já bambeio, se no começo eu me apresento fraco, quer dizer, eu já perdi a atenção das pessoas só pela misericórdia de Deus para a gente reverter esse quadro. Por isso que eu quis ler esse texto hoje com vocês. Se te mostrares fraco no dia da angústia, e pregar não é fácil, pregar é difícil, é que a tua força é pequena. É claro que aqui o texto ele está falando na angústia, na provação, na dificuldade de uma forma geral. Então, quando vem a dificuldade, a gente tem que olhar para ela com consciência, não se lançar emotivamente, sem pensar, não. Respiramos, pensamos, enchemos o peito e vamos avante, com coragem. Não deixamos com que a adversidade, a dor, nos paralise, nem o medo. Porque se fizermos isso em nome do Senhor, como fez Davi diante do gigante Golias, tu vens contra mim com espadas, escudos e paus, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que Davi sai correndo em direção a Golias e atira. Ou seja, ele vai, ele não se intimida, porque ele não estava indo na força do seu braço, ele estava indo na força do Senhor. Nós, ao ensinarmos a palavra de Deus, ao pregarmos, nós estaremos fazendo isso na força do Senhor. Amém? Deixo essa breve introdução para vocês e vou agora, inclusive, ler um texto que eu tinha separado,
que é o texto de Martyn Lloyd-Jones, do capítulo 15. Olha que pérola, meus irmãos, olha que pérola esse texto aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha aqui. Na verdade, meus irmãos, muitas vezes, Deus está nos permitindo ter uma experiência maravilhosa e a gente fraqueja, se intimida. E é claro, existem certos momentos, e aqui quero dar assim até algum direito de dúvida. Quem nunca pregou na vida, é normal que a pessoa vá com muita insegurança, a pessoa fale com muita dificuldade, porque é uma experiência muito forte essa. Geralmente a gente começa como? Pregando. Vai dando uma aula aqui, uma aula acolá, faz uma abertura de um culto, né? Vai tendo algumas experiências, prega numa casa, prega num lar. Aí depois que já tem uma certa experiência, você vai pregar na igreja. Mas pode ser que aconteça da primeira experiência dos irmãos serem numa igreja. E aí é muito mais difícil. E é normal que o pregador ele tenha, assim, certa dificuldade no início, e vai tendo as suas adaptações, e a gente tem que ter essa ternura de saber que a arte de pregar não é fácil, até porque tem o lado técnico, acadêmico e principalmente a batalha espiritual. Então, assim, mas lembrem-se desse texto que nós lemos há pouco. É importante que nós tenhamos convicção. Convicção em nós? Fé em nós mesmos? Fé em si mesmado? Não. Convicção em Deus. Que Deus vai usar esse vaso. Que Deus vai usar esse servo. Porque se ele usou um jumento para falar, quem dera a gente, se a gente se entregar nas mãos de Deus. Amém? E aí também a gente, lembrando disso, a gente já está um pouco blindado da vaidade, né? Porque, como eu falei bem, como as pessoas me amaram. Não, não, não. Glória seja dada ao Senhor, amém? Bom, mas agora, indo aqui ao texto que eu separei, no capítulo 15 do livro do Martyn Lloyd-Jones, que nós estaremos trabalhando um pouco mais daqui em diante, a partir dessa aula aqui, a gente vai para as próximas aulas, a gente vai estar falando um pouco mais, né, sobre Martyn Lloyd-Jones e outros materiais, porque durante essas primeiras aulas, nós temos trabalhado mais na homilética formal, na homilética técnica. E depois que concluirmos essa parte, eu estarei falando mais da teologia da homilética. Mas percebam, irmãos, eu tenho mesclado, né? Tenho mesclado e tenho trazido o verdadeiro propósito do pregador, como agora eu falei para vocês, sobre convicção, sobre esse ato de fé. Então, o que seria esse ato de fé, se não a teologia da homilética? A dependência de Deus na hora de pregar. E isso é a teologia da homilética, onde nós enxergamos na Bíblia que Deus levanta pessoas, profetas, juízes, até mesmo pastores de ovelha para lutarem contra o gigante, e entendemos que quando nós nos colocamos com ousadia, com coragem, Deus também nos usará naquilo que ele separou para nós. E aqui nós estamos aprendendo sobre a arte de pregar, porque acreditamos que Deus usará cada um de nós. Mas agora eu quero ler essa porção aqui, porque essa porção marcou muito meu coração. E podem ver, meus irmãos, quantas são as aulas aqui que a gente começa gravando, e eu falo, para o início da gravação, né? Talvez muitos dos irmãos que forem assistir essas aulas não sabem disso, porque eu paro a gravação logo nos primeiros 1 minuto, 2. Porque quando eu embolo no começo, eu errei alguma coisa, isso já me dá uma insegurança como dá para a gente parar aqui, né? Mas muitas vezes num culto público você não tem essa chance, né? Você pode até dizer, irmãos, vamos fazer mais uma oração? Você tenta arrumar, né? Mas não tem como arrumar muito quando é ao vivo ou quando é uma experiência in loco, né? Mas voltando, essa história que a gente vai ler agora, eu me recordo como isso marcou a minha vida. Porque a gente vai entender agora nessas palavras, eu vou pedir para o irmão ou para uma irmã ler para nós, aqui esse parágrafo, que o pastor Martyn Lloyd-Jones escreve aqui no capítulo 15, e eu achei maravilhoso. O capítulo 15 de Pregação e Pregadores, ele está ensinando sobre
os ardis e o romance. Então, irmão Diego, leia para nós, por gentileza. Lembro-me bem da última vez em que ouvi certo pregador bem conhecido. Quando ele anunciou o seu texto, o pastor que estava sentado ao meu lado fez para mim um gesto com a cabeça e disse: Vamos fazer uma excursão essa noite. Disse eu: Sim, sei que vamos. O quê? Disse ele. Me perdoe, o texto não era esse, não. Deixa eu abrir aqui no Kindle, só mais um minuto. Não era esse, não. Certo. Onde está? Aqui. Aqui, desculpem. Aqui, desculpem. É porque, como é no livro Pregação e Pregadores, está na página 271. Mas aqui na literatura em Kindle ou digital, as páginas mudam. Desculpa, Diego. Leia novamente para mim, Diego, aqui, por gentileza. Há um caráter... Há um caráter bem definido em cada sermão. E você tem de familiarizar-se bem com o seu sermão. Dá uma pausa aqui, ó. Cada sermão tem um caráter bem definido. Poderíamos dizer que cada sermão tem uma ideia, tem um propósito, tem um DNA. Você está falando algo, a família, o propósito é família. Você está falando sobre santidade, o propósito é santidade. Você está falando sobre evangelismo, o propósito é evangelismo. Ou seja, cada sermão ele tem um DNA, ele tem uma tese, ele tem uma proposição. Quando a gente sabe disso, você já vai, diante dos seus ouvintes, certo? De levar uma mensagem específica. Eu quero atingir esse objetivo. Eu quero chegar lá. Né? Então, e aqui, o que o Dr. Martin Lloyd Jones diz aqui, ó, e você tem que familiarizar-se bem com o seu sermão. Guarda isso. Eu tenho que ter, assim, bom, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? Por exemplo, eu venho pregando sobre Gênesis, estamos em José. Domingo agora eu falei sobre as virtudes de José do Egito. E ali eu trabalhei. Todos nós sabemos que José era um homem muito virtuoso, muito talentoso, com muitas qualidades. O que é uma pessoa, seja homem ou mulher, virtuoso ou virtuosa? Uma pessoa de muitas qualidades. Uma pessoa muito polida, uma pessoa ética, uma pessoa moral, uma pessoa que conhece, é uma pessoa que faz tudo com excelência. Diante desse conglomerado de qualidades, é uma pessoa virtuosa. A virtude é para o bem, ou pelo menos deveria ser. Uma pessoa pode usar a virtude para o mal, mas no momento que as demais sabem que ele está usando para o mal, a gente já nota que é uma pessoa mal intencionada. Mas uma pessoa realmente virtuosa, segundo os valores de Deus, usa para o bem. Então, eu, domingo, falei sobre as virtudes de José. E para eu poder fazer uma síntese mais bíblica, eu peguei emprestado o texto de Pedro, quando Pedro ensina, una a sua fé à virtude, a virtude, o conhecimento a perseverança ao domínio próprio a benignidade, a benignidade a piedade a fraternidade e a fraternidade ao amor. Fazendo essas coisas, se nós tivermos essas qualidades e continuarmos perseverando nelas, nós não seremos nem frutíferos, nem inoperantes. Olha que texto lindo. Sejamos honestos, meus irmãos. O texto de Pedro, quando eu me lembrei, enquanto eu preparava o meu sermão sobre José, eu lembrei o texto de Pedro. E eu falei, meu Deus, aqui nesse texto de Pedro está maravilhoso, eu vou aplicar com José. E aí fui fazendo essa ponte. Porque José ele não era nem inoperante, nem frutífero. Pelo contrário, ele era uma pessoa extremamente frutífera, extremamente operante, né, realizado. Ou seja,
Maravilhoso, né? Então eu peguei um texto de Pedro, e o legal do meu sermão domingo é que eu falei assim, talvez, irmão, você está falando assim, pastor, eu não sou que nem José, José era inteligente, sabia administrar, eu sou, né, com todo respeito, eu sou Maria das Couve, sou João das Couve. Aí eu falei, e Pedro? Pedro era um José? Não, Pedro era que nem a gente, a maioria de nós. Aí dá para ver os irmãos assim, então quer dizer que eu posso ser virtuoso. Percebam? A gente tem que se familiarizar bem com o sermão. Tem que se familiarizar. Então vamos lá, agora continua para nós, Diego. Eu separei esse texto, porque esse texto é maravilhoso, eu quero continuar a partir daqui. Este é um ponto de grande valor. Lembro-me de um velho pregador que estava no fim de seus dias, quando eu ainda era muito jovem. Ele sempre comparava os sermões com cavalos. Na juventude, ele montara muitos cavalos, como um homem de campo que era. E, invariavelmente, ao falar sobre os sermões e sobre pregação, ele utilizava a analogia da arte de montar cavalos. Lembro-me de tê-lo ouvido certa vez, após um culto bastante ruim. O velho sermão derrubou-me da cela. Desde o princípio eu sentia que isso acabaria acontecendo. E ali estava eu, deitado em terra. O sermão o derrubá-la da cela, como se fora um cavalo. Em tudo isso há uma grande verdade. Por consequente, meu conselho é: procure conhecer bem os seus sermões assim. Tá bom, até aí. Tá até bom aí. Olha que texto lindo, meus irmãos. Percebam, ó. Olha, esse velho pregador gostava de fazer analogias sobre cavalo, que ele conhecia muito bem, e depois, lembro de tê-lo ouvido certa vez após um culto bastante ruim. Martin Lloyd Jones está dizendo que o culto foi ruim. Era um pregador ancião, experiente, mas o culto foi ruim, a mensagem foi ruim. E ele olhou possivelmente para o Lloyd Jones, que não sei se já eram seminaristas, eu não sei dizer direito, porque ele era um doutor que depois se dedica, né, para a pregação. A história de Martin Lloyd Jones é muito curiosa. Ele já era médico e ele abandona a vida de medicina para se dedicar ao pastorado e se torna um grande pastor. Mas não sei em que momento, mas esse velho pastor disse assim para ele, olha, o culto tinha sido muito ruim, Martin Lloyd Jones avalia, e o velho pregador disse, o velho sermão derrubou-me da cela. Desde o princípio, guarda isso, ó, desde o princípio, eu sentia que isso acabaria acontecendo, ou seja, começou a falar, não está legal. Estou falando, mas não estou me comunicando bem. E aí, o que aconteceu? Eu sentia que isso acabaria acontecendo, e ali estava eu, deitado em terra. O sermão o derrubara da cela, como se fosse um cavalo. E aí o Dr. Martin Lloyd Jones continua escrevendo algo mais ou menos assim, olha, se você vai montar no seu cavalo, fazendo analogia, veja se a cela está bem justa, está presa, se não está quebrada. Porque depois que você começou a corrida, não dá mais para você voltar. Você está numa guerra espiritual. Seria mais ou menos essa a lição que ele está nos dando. E o pregador, irmãos, é muito curioso, ele sente quando tem alguma coisa errada. Tem horas que nós sabemos discernir o que é, tem horas que não. Tem hora que pode ser algo em nós, mas em outros momentos pode ser algo no público ou pode ser algo realmente espiritual. Eu me recordo que o ano passado tivemos uma experiência muito tupiniquim, muito tupiniquim. O culto começou, o Ministério de Louvor não conseguia cantar. A irmã ou os irmãos que estavam ali ministrando, você via que havia um sacrifício. A igreja parecia um culto fúnebre. Eu falei, meu Deus, está acontecendo. E eu fui subir diante de todos e disse, meus irmãos, graças a Deus, cumprimentei a todos. Falei, irmãos, vamos orar. Noto que os irmãos estão, né, numa apatia, tem alguma coisa esquisita. É visível aqui, percebe, irmãos, eu podia usar de revelação. Podia ou não podia? Se eu fosse mal intencionado.
Percebam que muitas pessoas que têm essa percepção psicológica usam, e o povo fala, Deus está usando o pastor. Irmãos, ali foi algo humano. Por que eu iria revestir isso como algo espiritual? Pode até ser um discernimento de espírito, como vocês verão que foi um discernimento de espírito, mas eu estou usando daquela simplicidade do intelecto de ler o momento, ver, sentir o toque do espírito, mas ser honesto com a comunidade, sem querer florear, sem querer enfeitar o pavão. O que aconteceu? Falei, meus irmãos, eu noto que os irmãos estão tristes. Não sei o que é, se é você que está com problema, se é o outro, pipi, popopó. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar e vamos repreender essas obras, porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus e aí começamos a orar, gastamos 15 minutos orando. Depois oramos, depois eu orei junto com a igreja e depois de tudo senti uma brisa um pouco melhor. Mas logo depois que acabamos de orar, um pouco antes, eu falei, irmãos, pode ser até algo na cidade, pode ser algo espiritual contra nós, contra a nossa igreja. Bom, resumindo, logo depois disso, no final do culto veio uma irmã e disse assim, pastor, hoje aqui na cidade está tendo uma movimentação que tem a ver com tudo isso que o senhor falou. O senhor não está sabendo? Eu falei, não, está tendo e vai começar daqui a pouco. Inclusive, ela começou a me falar, porque o ano passado tivemos eleições, lembram? Para prefeitos, para vereadores. Então, dentro de uma dessas propostas para a cidade, foi feito uma passeata dessas que vão totalmente contra a vontade de Deus. Aí eu falei assim, aleluia, irmãos. E eu fiquei tão feliz, porque eu senti na igreja, irmãos. Agora, se vocês me perguntarem, essa passeata ia começar tipo 13h, não tinha nada a ver com o culto pela manhã, mas tudo já estava sendo feito na cidade. Percebam como isso tem a ver, como uma guerra espiritual tem a ver. E eu lembro que eu falei isso, irmãos, pode ser contra essa cidade, pode ser contra o Brasil, pode ser contra o mundo, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu sinto o faro que tem demônios se levantando. Então vamos orar? Aí oramos. E no final, quando essa anciã me disse isso, eu fiquei tão feliz, irmãos, porque o que foi isso mesmo? Foi um discernimento do Espírito. Agora, eu tive esse discernimento de levar a igreja a orar, mas era visível, todos estavam tristes. Todos nós poderíamos aceitar aquela situação ou lutar contra ela. Escolhemos lutar. E como maestro da igreja, porque o pastor, ele não é o dono da igreja, ele é o servo, na semelhança de um maestro que só, com a sua varinha ali, vai conduzindo, ali eu fiz, pela misericórdia de Deus, essa condução, e mudou o clima, e conseguimos chegar até o final. Então, percebam, irmãos, a gente nota que alguma coisa está errada. E aqui, voltando, desde o princípio, a frase, eu sentia que isso acabaria acontecendo. E ali estava eu deitado na cela. O sermão o derrubara da cela, como se for um cavalo. Em tudo isso, há uma grande verdade. Por conseguinte, meu conselho é, procure conhecer bem os seus sermões. Agora, guarde mais uma vez, desde o princípio. E a primeira coisa que a gente faz ao se colocar diante da multidão é o quê? É dar uma introdução. Então, vamos lá agora para os slides, tá bom, meus irmãos? Mas gostaram do texto aqui do Dr. Martin Lloyd Jones? Lindo, não? Querem fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Quiserem, essa é uma boa hora para tirar dúvida, esclarecer, né, irmãos? Tá bom? Então, vamos agora para o slide aqui, meus irmãos. Vamos lá, o slide. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Continuando aqui, nosso material de homilética 1. Introdução, ou, como antigamente se chamava, irmãos, era exórdio. Exórdio é introdução, tá? Seria um termo mais técnico, mais antigo. Alguns livros vão falar sobre exórdio, tá bom? Mas exórdio e introdução é a mesma coisa. É óbvio que nós vamos utilizar introdução, assim como pregação e prédica. A gente usa pregação. Nos livros mais antigos estão usando prédica, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui. Pode ler para nós, irmã Beatriz, por gentileza? Introdução. Como posso começar bem? Uma pergunta. Como eu posso começar bem? Começando bem. Lembram, irmãos, daquela frase,
que a primeira imagem é a que fica? O que é isso? É como nos introduzimos, como nos apresentamos. É importante a primeira imagem, claro, e as demais imagens, claro, você tem que ser a essência daquilo que você vive e faz, mas a primeira imagem é a que fica. E a gente tem que, na arte de ensinar, pregar, proclamar ainda mais a palavra de Deus, a gente tem que começar bem, convicto, né? Dependendo de Deus sobretudo. Continua para nós, minha irmã, por gentileza. Obedecendo a regra básica para uma apresentação discursiva. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Em outras palavras, nós estamos aqui na homilética formal, técnica, é isso que fazemos. Não é simples, irmãos? Introduzimos, desenvolvemos e concluímos. Lembra que nas últimas aulas eu falei que essa é uma linguagem grega romana, começo, meio e fim. O Oriente não pensa assim. Os orientais têm começo, meio, não necessariamente fim. Semana que vem a gente continua conversando. Era isso que Paulo fazia nas sinagogas? Sábado que vem a gente continua falando. Sábado que vem a gente continua falando. Até que chegava um ponto que eles falavam, chega de falar desse tal de Jesus, e aí brigavam com Paulo, mandava Paulo embora, não era assim? Mas no começo, o oriental, ele tem um começo e o meio, o fim. Não é tão importante. Mas a mentalidade grega e romana, e nós somos descendentes direto e imediato da cultura grega, romana, e nós, como ocidentais, somos influenciados demais por esse romanismo e por todo esse pano de fundo romano, religioso, que querendo ou não, admitamos ou não, o Ocidente ele é fruto do Império Romano, e depois ele é fruto do que Roma se tornou, e depois do novo Império Sacro Germânico, ali com Carlos Magno. Não importa, pastor, eu não concordo com o catolicismo, tá? Mas a nossa cultura é ocidental, tem o viés católico, fomos amoldados, né, eu diria, dessa civilização. Nós não temos nada como brasileiros de muçulmano, pouquíssimas coisas de judeu, pouquíssimas coisas de japonês, de chinês, de árabe. Pode ver, japonês, árabe, chinês e etc. Então, fazem parte da nossa cultura agora, nos últimos 200 anos. Mas o Brasil, que já existe há 500 anos, ele vem de onde? Ele vem da Europa, principalmente Portugal, depois ali vários outros países da Europa, e é a nossa cultura, e a gente é formado, a nossa civilização tem tudo a ver com o Ocidente, e faz parte esse DNA. A própria reforma protestante nasce como uma cisão dentro desse pano de fundo, e ainda continua na Europa, que vem para a América, que agora se mistura no Brasil. Perceba, a gente não tem nada de muçulmano, nada de hindu. Pode ver, alguns grupos no nosso país são hinduístas, são muçulmanos, mas assim a grande maioria da nossa civilização ela tem esse lado, né? Essa cultura. Então a gente herdou isso, né? Começo, meio e fim, ó. Introduzimos algo, desenvolvemos e concluímos. É hoje isso que a gente vai estar trabalhando aqui, tá bom? Tudo bem até aí? Nenhuma novidade? Tá vendo como é simples pregar, irmão? Né? Vocês vão ver na prova de vocês, tá bom? Vai ser legal, quero ver, ó. Tá aqui, ó. Só seguir isso daqui. Mas é claro, né, irmão? A gente tá brincando que é simples, mas a gente sabe que falar para o outro é complicado. Mas por isso também segue aqui uma dica, né? Seja você, seja original, seja o que você é, entendeu? Não se preocupe de querer copiar ninguém, né? Tá bom? Continuando aqui, então vamos lá. Continua para nós, Beatriz, por favor. Finalidades da introdução. 1. Despertar a atenção dos ouvintes. 2. Provocar o interesse na igreja. 3. Demonstrar a relevância do tema. E 4. Preparar para entrar no desenvolvimento. Olha só, parece simples, né? Mas imagina numa situação em que tem muita gente conversando, falando, criança correndo, o outro lá batendo papo com a namorada, olhando no celular, e aí é fácil despertar a atenção dos ouvintes?
É muito difícil. Sejamos honestos. Vocês entendem o porquê alguns usam quebra-gelo? Quando eles cumprimentam a igreja, como vão, meus irmãos? Tudo bem? Ô, irmão, por quanto tempo eu não te vejo? Ô, pastor, tal. Ele tenta ali, ó, se ambientar. Ô, meus irmãos, você imagina o que aconteceu? Eu estava vindo para cá, conta uma história, conta algo engraçado. Contou algo engraçado, todo mundo sorriu, pronto, catou a pessoa. Você já, opa, consegui. Sejamos honestos, é fácil fazer isso? Claro que não, é difícil demais. Só os grandes oradores têm essa facilidade, né? A gente já está surtando, suando frio. Como alguém já disse, né, que o marido chegou para a esposa e falou: ai, amor, tá difícil demais, amor. Tá difícil. O que foi, bem? Eu todo mês eu tenho que dar aquela palestra lá para os gerentes e junto com o gerente vem todos os diretores e ali a minha mão começa a suar, amor. A mão começa a suar e é um desespero, a mão molhada e a garganta secar. Ai, amor, que terror, que é isso? Aí a esposa disse: tem uma solução, velho. É, amor? É, tem uma solução para isso daí. Como que fica a sua mão? Suando? Suando, amor. Fica escorrendo, quase que pinga. E a garganta? Seca, língua seca, tudo preso. Ela olhou para ele e falou assim: faz assim, amor. Lambe a mão. Aí, resolveu alguma coisa? Mas percebe, eu peguei a atenção de vocês, né? Tá entendendo? Lamba, dá uma lambida na mão. Ou seja, você já se hidratou. Aqui, ó, agora falando sério, tá? Isso é uma piadinha, né? É óbvio que a esposa brincou, foi sagaz, né, na sua criatividade. Olha que legal, hein? Então, você que sua mão, ó, né? E a língua seca. Agora, te ensinar uma técnica aqui, que pode ser, quem sabe, de grande auxílio para os irmãos em qualquer momento. Faz assim agora. Não faça muito forte. Pega a ponta da língua e dá uma ligeira mordida durante uns 5, 10 segundos. Com a boca meio fechada. Cuidado para não morder muito forte, senão você vai arrancar. Salivou? Salivou? Quem salivou? Dá uma mordida. A língua, naturalmente, ela reage. Ela saliva. Você não vai precisar lamber as mãos, tá bom? Conseguiram? Conseguiram? Quem conseguiu? Quem salivou? Então, muitas vezes, irmãos, vamos abrir a Bíblia, você está tenso lá. Salmo 91. Cuidado, se apertar muito. Aí acabou o culto, né? Mas é assim. Então, percebam que despertar a atenção das pessoas é muito difícil. Por isso que eu falei sobre essa frase, que uma boa introdução é como ter unhas de águia, só que unhas de ferro, garras de ferro. Unhas não, garras, né? Garras de ferro ou de aço. E aí você fazendo uma excelente introdução, é como se você literalmente pegasse as atenções dos ouvintes. Agora, irmãos, percebam, aqui eu não quero usar com isso que é aquela vaidade, né? Nós pegamos. Mas, assim, sejamos humildes agora. Deus está nos dando o privilégio de ser o proclamador dele. Compete a nós desenvolver esse potencial ao máximo. Então, quando eu falo aqui que nós, ao fazermos uma boa introdução e ter isso em mente, porque, irmãos, é aquilo, tudo começa com a nossa mente. Eu tenho que começar bem do início. E se por acaso deu uma derrapada, respira, bebe uma água, fala: bom, vamos lá, meus irmãos, vamos lá de novo. E aí fala assim: agora eu não vou arredar. Entenderam? Lembra da cela? É a cela. Notou? Pede licença, ajusta, respira. Né? A gente já vai chegar aqui a algumas observações do que não devemos fazer. Mas tem algumas coisas que são legítimas. Deixa eu contar aqui para vocês. Uma das minhas primeiras vezes que eu preguei, não,
Foi a minha primeira vez que eu preguei para os jovens da igreja. A igreja pela qual eu era, eu já estava no seminário e tal, estavam escolhendo ali um novo líder de jovens. E um dos métodos que os líderes antigos criaram era separar ali alguns jovens para pregar e depois os demais jovens iam avaliar e escolher um dos melhores pregadores para ser o líder dos jovens. Eu confesso que irmão, uma coisa é pregar, eu posso pregar muito bem e ser um líder muito ruim, entenderam? Então, assim, mas foi o critério que foi criado da igreja que eu me converti, então tudo bem, já era seminarista, e eu me lembro bem que fui eu e mais 2 ou 3 irmãos que pregamos, entre irmãos e irmãos. E no dia que eu estava pregando, vocês não acreditam o que aconteceu. Essa cena está aqui comigo até hoje. Eu estou aqui falando aos jovens e desenvolvendo a minha mensagem, de repente eu vejo entrando na porta, beirando aqui a lateral, tem uma barata. E a barata vindo. E a barata passa pelas irmãs. E as irmãs já começam. Já perdeu a atenção. Né? Eu, do meu jeito meio simples e brucutu, eu já tinha feito essa aula, tá? Mas eu não lembrei disso. Eu fui lá e falando, eu deduzo que eu não estava falando com o microfone. Do jeito que estava assim, eu tentei espatar, pisei na barata e já voltei. Achando que resolvi um problema, só piorei, porque as irmãs que já estavam assim, ai, barato, e não sei o quê. Na hora que eu piso aí, pronto, elas quase morrem infarto. Então, quer dizer, percebam, tem vezes você não tem o controle, né? O controle de pisar nela, o pastor ou o pregador tem. Eu, na minha juventude prática, eu resolvi o problema. Só que eu lembro como hoje. As irmãs ficaram com aquela cara de nojo e tal. Aí, e eu pensei comigo, se elas já estavam dispersas ao ver só a lembrança da bicha lá toda esmagada, aí acabou. Bom, resumindo, pastor, que o senhor pregou naquele dia, que foi o dia, né, que seria a triagem para ver quem ia ser o líder dos jovens. Bom, não preciso falar, né? Eu perdi. É óbvio, depois dessa experiência, eu não fui eleito o líder dos jovens. Mas, assim, eu podia não ter matado a barata. Concorda, irmãos? Meus irmãos, é uma barata. Vamos dar uma pausa aqui? Meus irmãos, peguem uma vassoura aqui, alguém nos ajude? Tal, dá um jeito meio discreto, né? Mas eu fui tentar para o jeito mais prático, só que não. Vocês percebam que são detalhes, né? Ou seja, a gente já vai chegar lá o que não fazer, mas eu já estou dando uma acréscimo aqui, tá? Mas voltando aqui. Então, despertar a atenção dos ouvintes é muito importante, desde que seja da forma correta. Tá bom, meus irmãos? Não matando barata. Não matando barata, evitando de. Né? Agora, percebam que a introdução ela tem essas finalidades de despertar, de provocar o interesse, de demonstrar a relevância do tema, e de preparar as pessoas para o que virá. Olha só que interessante. A introdução está conosco o tempo todo, e a gente não percebe. Em tudo que fazemos, a gente tem uma introdução. Pega aí qualquer livro que está na mesa de vocês. Qualquer livro. Abre as primeiras páginas. Logo no começo vem o quê? Introdução. Prefácio ou introdução do livro, não é assim? Apresentação, não é assim? Por que um livro faz um prefácio ou uma introdução? Para preparar o leitor à obra. Simples. Quando a gente quer assistir um filme, uma temporada, você lê a sinopse. O que é a sinopse? Nós já fomos influenciados pela capa, pelo título, pelos personagens, e agora temos a sinopse. O que é a sinopse, senão uma breve introdução do que vai ser tratado? Perceba que em tudo, irmãos, em tudo que se faz na vida, a introdução faz parte. E saber introduzir é sentar nesse cavalo e deixar a sela bem firme e a gente segurar essa sela e falar, avante, não vou cair não, vou
ter êxito nessa cavalgada, vou ter êxito nessa batalha. Vamos, porque, bom, irmãos, nós não somos de uma cultura de cavaleiros, né? E nem de Amazonas, mas dizem que uma das coisas mais lindas entre o cavaleiro e a Amazonas, né? Que são aqueles que montam no cavalo ou na égua, dizem que eles se tornam um com o cavalo, e o cavalo um com eles. Deve ser demais, não? Um ser vivo, você sobre um ser vivo, e você sentir aquela energia, sentir aquela força interagindo com você. Nós temos algo bem parecido com isso, que seriam os nossos carros, né? Pode ver que quem dirige, ele se torna um com a máquina. Porque muitas vezes pilotos de caminhão, de ônibus, eles se tornam mais, eu diria, mais agressivos, porque eles personificam aquela força do caminhão. Sai da frente, você fusquinha, paliozinho, né? Você carrinho 1000, sai da frente, porque aqui eu estou no controle. Então, pode ver que nós, seres humanos, temos muito disso. Hoje o carro virou a nossa armadura, né? Assim como o cavalo era para um soldado. Então, perceba que essa aplicação, essa dinâmica, ela é bem, bem oportuna. Agora, é óbvio, irmãos, a gente não está subindo sobre a palavra de Deus, nem sobre... Pelo contrário, é Deus nos usando, mas é uma interação, é uma figura de linguagem para a gente entender que há toda uma energia, há toda uma unção, uma graça. Quando eu falo energia, é nesse sentido de ser alguém que junto recebe de Deus e passa, né, com a graça de Deus, tá bom? Então, as finalidades são essas, tudo bem? Vamos ler mais um pouco aqui? Continua para a gente, irmão, por gentileza. Características da introdução. 1. Deve ir direto ao assunto. 2. Deve-se eliminar fatos irrelevantes. 3. Usar 10 a 15% do tempo do sermão. 4. Deve ser criativa e qualidade. 5. Não acusar, agredir ou condenar. 6. Contextualize o discurso. Nos nossos livros textos, vocês vão ver muitas informações sobre isso, né? Aqui são dicas muito importantes. Se eu estou falando sobre as virtudes de José, por que eu vou falar do Apocalipse? Não tem a ver. Vou tirar o que é irrelevante. Eu estou falando das virtudes de José, eu não estou falando dos irmãos de José que era desviado. Os desviados fica para outro tema. Percebam, parece bobeira, mas a gente começa a separar uma coisa da outra. Aqui, quando eles falam de usar de 10 a 15% do tempo do sermão, vamos imaginar a seguinte situação. Você vai fazer uma mensagem de 1 hora. Então, se você vai fazer uma mensagem de 1 hora, 10%, 6 minutos, 15%, 9 minutos. Ou seja, uma média de 10 minutos você fica na introdução. É pouco tempo? Não, é um bom tempo. Para algumas pessoas, pode... Aqui, é claro, irmãos, que depois, com a experiência de vocês vão notar que algumas introduções, aqui segue um conselho meu, tá? Vocês podem até ser um pouco mais longo, porque o assunto, de repente, demanda isso. Então, você faz uma introdução mais vagarosa, mais explicativa, mostrando a época, os acontecimentos, o contexto, explicando. Ou seja, você vai gastar mais do que 10 a 15 minutos nessa introdução. Porque quando você for com o seu desenvolvimento, você já preparou todo o terreno. Estão entendendo? Ficou claro? Mas isso é com o tempo. No início, vale a pena lembrar disso, de 10 a 15%. Se você vai fazer uma mensagem de meia hora, logo, uns 5 minutos de introdução. Por isso que é importante a gente separar aquele período de saudação, ser mais objetivo, cumprimenta a igreja, saúda os irmãos, agradece, faz aquela parte mais polida, que é costume se fazer na igreja local. Dentro da igreja local você pode ser até um pouco mais resumido, porque são os irmãos da sua comunidade. Quando você vai fora, agradece ao pastor, agradece a oportunidade, se apresenta a igreja, mas não fica gastando muito tempo com, sabe, apresentações, senão você vai
você vai queimar a sua introdução, concorda? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura para saber utilizar uma boa introdução. Deve ser criativa, ou ter qualidade, né? Não acusar, agredir ou condenar. Isso daqui é fundamental, ainda mais nos nossos dias, viu, irmãos? De tanta briga entre direita e esquerda, tá? Meus irmãos, dentro da igreja, a gente tem que tratar das coisas do reino. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A política é fruto dos homens. Poderia dizer que é fruto de César. Vamos deixar a política no lugar dela. Vamos defender a causa do evangelho com sabedoria. Porque senão a gente vai para os extremos, tá, meus irmãos? Hoje, muitos pastores, em nome da direita, estão agredindo quem é da esquerda e etc e tal. A gente pode, sim, falar as verdades que cremos e mostrar a Bíblia. Falar contra a homossexualidade, falar contra a pornografia, a idolatria, o pecado, mas também falar contra a avareza, contra a soberba. Estão entendendo? Sem entrar, porque senão a gente já começa falando só para o nosso grupinho, né? Concorda? E falar para o nosso grupinho, vocês vão aprender aqui em Pregação e Pregadores, uma das dicas que Martin Lloyd Jones diz é: não sejam briguentos. E ele vai, em outras palavras, eu estou fazendo um suprassumo, tá? Ele vai dizer assim: pastores briguentos têm vida curta no ministério e no reino. Porque ele atinge aquele grupinho de briguentos que se assemelha a eles e eles ficam se retroalimentando. Mas, irmãos, o que a palavra de Deus fala? Que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais. Amém? É simples. Falemos contra o pecado, falemos contra o erro, mas, sobretudo, amemos cada um. Porque senão a gente vai ficar sempre falando para aquele grupinho. E a proposta do Martin Lloyd Jones, eu concordo com ele, que todos os pastores briguentos na história ficaram na história, ficaram no passado, não se perpetuaram, porque somente se perpetuou aqueles que de fato foram fiéis à semente, ao evangelho genuíno. A gente vai ler Spurgeon, as mensagens de Spurgeon se adequam para nós, porque Spurgeon vai falar contra o pecado, vai falar contra o erro, vai falar contra as desvirtudes. E ele era um inglês. Ué, não tinha nada a ver conosco, mas essas verdades estão ratificadas na palavra, servem para nós hoje. Estão entendendo? Se uma hora briguemos com as trevas, briguemos com o pecado, briguemos com a nossa natureza caída. Estão entendendo? Então, cuidado com isso. Contextualize o discurso, ou seja, você vai falar sobre a arca, fique na arca. Você vai falar sobre o evangelho, fique no evangelho. Tente contextualizar de acordo com aquilo que de fato você está tentando dizer, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu só... Vamos dar uma pausa aqui, meus irmãos. O que evitar aqui na introdução? Já deu horário? Vamos dar nossa pausa, no intervalo? A gente volta. Essa parte é muito legal. O que evitar na introdução? Parece bobeira, mas a gente acaba fazendo um monte dessas coisas. Pisar na barata, por exemplo. Matar uma barata. Nunca mais me esqueci, mano. E pior de tudo, que depois eu fiquei me imaginando. Porque assim, irmãos, eu sou de uma natureza que eu amo a teoria, mas eu amo a prática. Eu gosto dessas duas bases, sabe? E assim, eu sou um pastor prático. Então, eu gosto de resolver as coisas, mas para mim a teoria é fundamental para como agir a minha prática. E eu fiquei me visualizando, meu pai do céu. Estou pregando, e olha, e eu estava tudo tranquilo. Eu falei: essa barata maldita está vindo aqui, vai atrapalhar minha mensagem. Ô, coisa do cão. Nunca aconteceu isso. Eu não lembro de um culto na igreja que eu me converti que entrou uma barata e foi até o altar e todo mundo dispersou. Não lembro. Vai existir esse tipo de coisa, sabe, irmão? Vai entrar gato, vai entrar cachorro, vai acontecer um monte de coisa. A gente tem que saber lidar, né, com os improvisos, com os intempéries. Eu me lembro que na igreja pelo qual somos hoje na parte de baixo da nossa igreja a parte infantil. E antigamente, né, onde está hoje a nossa nave ali, a nossa igreja com as salas, era um terreno muito grande. Então, quando vinha chuvas de verão,
era aquele terreno todinho escoando água para onde? Para aquele porão. E, irmãos, quando caía essas chuvas torrenciais no meio do culto final do dia, os obreiros já começavam a pegar o rodo e começava a pegar o rodo. Eu me lembro de um dia que nós tivemos que parar o culto, literalmente, porque a água entrou e inundou tudo. Pedi para desligar tudo, e a gente, toda a igreja ficou no púlpito, em cima do púlpito. A igreja era bem pequenininha. Ele veio para cá, as irmãs, as crianças, deixa só os obreiros. E aí depois, quando fomos fazer a construção, eu mudei todo o encanamento para que tenha muita vazão, porque como nosso terreno é íngreme, então precisamos fazer um escoamento de água muito grande, canos muito grande para dar vazão, né? E eu lembro disso. Então era muito frequente eu estar pregando e começar a chuva, os trovões, e eu falar, meu pai, os obreiros hoje vão trabalhar na porta, né, com rodo, né? Então, assim, perceba, eu tinha que administrar isso. A gente vai ter que administrar, né? São coisas que você não espera. Eu lembro que um dia eu estava pregando, logo depois de um dia de chuva também, caiu um raio tão grande que entrou uma descarga e deu um choque, irmãos, no microfone. Eu soltei o microfone. Acontece, né? Vou ficar segurando o microfone, dizendo que nada aconteceu. Se a descarga fosse maior, né? Então, eu lembro dessas experiências, são coisas que você não pode evitar. Matar a barata dá para evitar, sai correndo atrás do rato, dá para evitar. Então, a gente já vai voltar aqui, tá bom? E aí a gente vai continuar a comentar aqui outras coisas. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Gostaram da solução da irmã, da esposa, do marido? Então, a gente vai para o nosso intervalo e já volta já, tá bom? Preparar a nossa gravação.